Certo, pessoal. Então vamos lá, né? A partir de agora a gente vai começar a estudar o metabolismo do nosso organismo. Como é que o nosso corpo ele obtém energia a partir dos alimentos, né? Porque até agora a gente estudou os carboidratos, né? A estrutura dos carboidratos. A gente estudou quais são a classificação dos carboidratos. A gente estudou o que que é uma proteína, o que que é um lipídio, quais são as formas de classificar, né, a proteína, como é que eu classifico o lipídio, qual é a função, quais são as funções, né, de modo geral, das proteínas, dos carboidratos. Agora a gente vai especificar como é que o nosso organismo consegue obter energia a partir desses macronutrientes. Então, como eu disse para vocês anteriormente, nós temos basicamente, nós temos esses três macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, popularmente conhecido como gorduras. E o nosso organismo consegue, por meio de reações químicas, né, obter energia a partir desses nutrientes. Então, daqui para frente, agora, nós vamos entender como. Primeiro, a gente vai entender como é que se dá o metabolismo dos carboidratos, na outra semana, das proteínas, por fim, dos lipídios, e depois a gente junta tudo. Porque o nosso corpo, ele trabalha de uma forma holística, né? Geral, integrada. Mas a gente didaticamente estuda primeiro eles separados para depois entender tudo junto. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que saber dessa aula é o conceito de metabolismo, tá? Conceito, pega o caderninho de vocês aí e anota. É bem simples. Então, o metabolismo são todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo a fim de obter energia, certo? A fim de obter energia. E outras funções também, né? O metabolismo energético, quando eu falo em metabolismo energético, é porque eu estou direcionando a parte do metabolismo que trabalha com a obtenção de energia. Mas existe o metabolismo para crescimento, para outras funções, tá? O nosso foco é o metabolismo energético. Como é que o nosso corpo produz energia a partir dos macronutrientes? E aí o conceito-chave disso é vocês entenderem o que é um anabolismo e o que é um catabolismo. Então, quando a gente está falando de obtenção de energia, o nosso corpo ele trabalha dessas duas maneiras. Ou ele está em estado anabólico, ou ele está em estado catabólico, tá? É um ou outro. Então, assim, não fiquem com dúvidas sobre isso, porque é uma coisa que cai bastante, tá? Anabolismo, catabolismo. Então, o anabolismo. Imagina que os nutrientes são tijolos. Aqui, como vocês estão vendo na figura 1. Na figura, na figura 1, tá? Então, imagina aqui que os nutrientes, eles são tijolos. Você se alimenta, você digere eles, e eles caem na corrente sanguínea na forma de tijolos, certo? O que que o seu corpo vai fazer com eles? O seu corpo ele pode fazer um anabolismo, que é isso. Ele vai pegar esses tijolos, juntar eles e produzir uma molécula grande, como por exemplo um muro, aqui vocês estão vendo na figura 2, tá? Então, o seu corpo pegou tijolos, uniu ele através de ligações diversas e produziu moléculas complexas, moléculas grandes, tá? Esse fenômeno a gente chama de anabolismo. Enquanto que o catabolismo é a via no sentido contrário. Olha só. Deixa
Deixa eu dar um exemplo prático de anabolismo. Por exemplo, quando você engorda, quando você ganha peso, então você come você ingere, né, vários tijolos, por exemplo, vários nutrientes, e aí no seu corpo esses nutrientes se juntam e são transformados em moléculas grandes, moléculas de gordura, de lipídio, são enormes, gigantescas, e estocadas no seu tecido adiposo, por exemplo, né? Então você está anabolizando, você está engordando, ganhando peso, nesse caso em gordura. Mas existe anabolismo de proteínas, a pessoa que faz atividade física, nós vamos já dar um exemplo prático. E o contrário, que seria o catabolismo, eu vou escrever aqui, ó, catabolismo, e aqui o anabolismo. O catabolismo é a via contrária, ou seja, você pega nutrientes do seu corpo, que já estão prontos, por exemplo, as gorduras. Vamos supor que você está passando fome, passou 2 dias sem comer nada. O seu corpo ele começa a entrar em estado catabólico, ou seja, você começa a perder peso. Aquelas moléculas estruturadas grandes vão começar a ser utilizadas para fornecer os tijolinhos pequenos do seu corpo. Então, ele vai pegar uma estrutura grande, uma molécula grande, vai quebrar ela, né? Como se ela quebrasse esse cimento que une esses tijolos, e depois ela vai pegar esses tijolos e vai utilizar para obter energia. Como? Isso daí a gente vai estudar ao longo das semanas. O importante agora é só entender o conceito. Então, quando eu estou anabolizando, eu estou o quê? Gastando energia. Ou seja, são dois conceitos que vocês têm que saber. Então, quando eu anabolizo, eu gasto energia. Eu gasto energia. Porque imagina só, raciocina comigo. Se você tem tijolos e você vai construir um muro, você vai gastar energia, não vai? Você vai passar o dia trabalhando lá, batendo massa, empilhando esses tijolos retinhos, deixando eles todos unidos. Então, você vai passar um dia trabalhando, por exemplo, para deixar esses tijolos todos unidos e construir um muro. Então, você vai gastar energia, certo? Já ao contrário, no catabolismo, imagina só, o catabolismo, ele fornece energia, tá? Você ganha energia, disponibiliza energia. Deixa eu colocar aqui. Ele dispõe energia. Dispõe energia, tá? Só você lembrar. Imagina aí, você passou o dia sem comer. Aquela gordura que está armazenada nos seus tecidos vão começar a ser utilizadas para fornecer energia. Então, o seu corpo vai pegar aquela molécula de gordura grande e vai quebrar ela em vários pedacinhos pequenos, em vários tijolinhos, para poder utilizar eles como forma de energia. Então, o catabolismo, ele fornece energia para o organismo, tá? E quando nós anabolizamos, nós estamos gastando energia, certo? Ficou alguma dúvida em relação a esses dois conceitos de anabolismo e catabolismo? Qual deles gasta energia? Qual deles disponibiliza energia? Tranquilo aqui. Tranquilo, né? Então, beleza. E aí, o que que acontece? Um conceito que a professora trouxe para a aula de vocês foi sobre o ATP. Então, assim, vamos entender, quando a gente fala de energia, a partir de agora, tá? A partir de agora, quando a gente fala assim, uma reação fornece energia, uma reação consome energia, gasta energia. Mas o que que é essa energia?
afinal de contas? O que que é essa energia, né? Então, a partir de hoje, quando a gente falar de energia no nosso organismo, nós estamos falando de uma molécula. Essa molécula a gente chama de ATP, tá? ATP. Ela é uma abreviação para uma palavra grande, estranha, chamada de adenosina trifosfato, certo? Já já eu falo de novo a palavra, tá? Mas primeiro vamos entender. Então, assim, o ATP é justamente essa energia que o nosso organismo produz ou gasta durante as reações químicas. Então, quando você se alimenta, quando você come uma fonte rica em carboidrato, ou proteína, ou lipídio, o seu corpo vai pegar esses nutrientes e vai converter eles em energia. E, de novo, o que que é essa energia? A partir de hoje, essa energia nós vamos chamar de ATP, certo? É como se ela fosse uma moeda energética. Quando o seu corpo precisa de energia para fazer alguma reação química, ele gasta energia, ele gasta ATP. A partir do momento que o seu corpo começa a quando você começa a ingerir muitos nutrientes, você está ganhando energia. Você está ganhando moléculas de ATP. Pode falar, Yasmin. Então, a gente tem essas reações químicas, carboidratos, proteínas e lipídios. A gente obtém energia através delas. Aí, depois que nós consumimos elas, há a reação do catabolismo e através do catabolismo é gerado ATP? Sim, Ok. certo? Quando a gente fala em energia e a gente fala em ATP, são sinônimos, tá? A gente está falando da mesma coisa. Porque o ATP é a energia que a gente tanto fala. Quando você está se sentindo fraco, é porque você está com baixos níveis de energia, ou seja, você está com baixos níveis de ATP no seu corpo. Agora, quando você está com muita energia, revigorado depois de uma refeição, por exemplo, você está forte, cheio de energia, ou seja, o seu corpo está cheio de moléculas de ATP, certo? Então, o malabarismo que o nosso organismo faz, ou seja, todo o metabolismo, esse conjunto de reações químicas complexas, altamente elaboradas, cheias de enzimas, de todo tipo que vocês imaginarem, reações complexas, elas têm o mesmo objetivo, no final das contas: transformar os macronutrientes em energia, em ATP. É isso, é o objetivo do metabolismo energético, é a produção de ATP, certo? E aí, a nível de curiosidade, isso aqui não é uma coisa que costuma cair tanto na prova, mas para você ter noção do que é o ATP molecularmente falando, né? O ATP, ele é uma molécula, ou seja, ele é um conjunto de átomos. Então, você está vendo aqui, ó, você está vendo aqui, essa estrutura inteira é uma molécula de ATP. De novo, o que que significa ATP? Adenosina, tá? É porque aqui está em inglês, mas já termina com A em português. Adenosina trifosfato, tá? Termina com O aqui no final. E no lugar do pH é um F. Adenosina, A de adenosina, o T é de tri e o P de fosfato, tá? Porque fosfato em inglês é com pH, né? E não com F. E essa sigla aqui, ela tá em inglês, ATP. E isso daqui é a base de uma molécula de ATP, que é a molécula da nossa vida, é a partir dela que nós obtemos energia para a produção, né, de qualquer atividade do nosso organismo. Olha só.
ela é composta por três partes, tá? Ela é composta por três partes. Então, aqui eu tenho uma parte dela. Aqui eu tenho uma parte dela, outra parte. E por fim, eu tenho aqui uma terceira parte. Então, a molécula de ATP ela não muda. Ela não muda. Sempre ela vai ser isso aqui. Ela sempre vai ser isso aqui. Agora, a partir do momento que ela começa a fornecer energia, aí ela começa a mudar. Quando ela fornece energia, só depois que ela é gasta. Depois que seu corpo pega essa molécula e gasta a energia dela, aí ela muda. Ela muda, tá? Mas sempre que o nosso corpo produz ATP, ele sempre vai produzir assim, nesse formato. Porque ele vai ter aqui, ó, uma parte vai ser composta por uma base nitrogenada, base nitrogenada. Eu chamo de nitrogenada porque em algum lugar dessa molécula eu tenho um átomo de nitrogênio. Vamos supor que seja aqui, tá? Eu tenho aqui uma base de um átomo de nitrogênio aqui nessa parte da molécula, tá? Essa parte da molécula aqui do meio é um açúcar, é um carboidrato, tá? Olha só, uma ribose. Não sei se vocês lembram lá da classificação dos açúcares, dos carboidratos. A gente tinha as riboses, né? Então isso daqui é um carboidrato. Carboidrato. E finalmente a ponta dela, né, que a gente chama de trifosfato. Então, a professora explicou isso ontem para vocês na aula, eu vou só dar uma reforçada, ó. Por que que eu chamo de trifosfato? Tá vendo essas bolinhas aqui? Cada bolinha dessa eu chamo de fosfato. Então, se eu tenho só uma bolinha, eu digo que ela é monofosfato. Mono vem de um. Se eu tenho duas bolinhas, eu tenho difosfato. Por que di? Porque di vem de dois. E se eu tenho três bolinhas, como é o caso do ATP, eu tenho tri. Tri vem de três. Tenho três fosfatos. Então, trifosfato. Certo? Adenosina. Fala novamente as três. Ó, cada bolinha dessa daqui é um fosfato. É uma molécula de fosfato. Então, no ATP, eu tenho três bolinhas de fosfato. Ó. Uma, duas, três. Três moléculas de fosfato. Por isso que eu chamo de trifosfato. Eu só estou dizendo que naquela molécula eu tenho três moléculas de fosfato. Vendo? Certo. Trifosfato. Aí, e duas é monofosfato, né? Se for duas, é porque di vem de dois, né? Se for duas, eu chamo de fosfato, ó, de DI mesmo. Difosfato. E se for só uma bolinha, eu tenho ela chamada de monofosfato. Aí você me pergunta, mas como assim? Trifosfato, difosfato, monofosfato? Que é assim, essa molécula aqui, como eu te expliquei, ela é a molécula que fornece energia para as nossas reações químicas, certo? Toda vez que você pega essa molécula e gasta energia, ela perde um fosfato. Ó, então, o corpo pegou essa molécula aqui de energia e gastou para uma determinada reação química que ele queria fazer.
Um fosfato desse vai embora da molécula, ele se solta, ele vai embora, entendeu? Agora a molécula ela passa a se chamar adenosina difosfato, porque ela só vai ter agora 2 grupos fosfatos. Se o corpo pegar essa molécula e gastar ela de novo, gastar a energia dela para produção, para alguma reação química que ele precisar utilizar, outro grupo fosfato desse vai embora. Vai Aí sobrar não só vai, né, só um átomo, não, né? É uma molécula inteira, né? vai a molécula inteira, entendeu? Não é só um átomozinho, não. Vai essa estrutura inteira aqui, ó. Cada letrinha dessa é um átomo. Ó, isso aqui é um oxigênio, isso aqui é um hidrogênio, esse P é de fósforo. Por isso que esse grupamento, essa molécula que eu chamo de fosfato, porque ela tem um átomo de fósforo, ó, ligada a outro hidrogênio, ligada a um oxigênio. Aqui faz dupla ligação com oxigênio, tá? Então isso É aqui tudo. ligação peptídica também, não, né? Não, nesse caso aqui a gente não chama de ligação peptídica, tá? Não chama de ligação peptídica. Não chama. Isso aí era lá nos aminoácidos, para formar as proteínas. Agora, para produzir uma ligação peptídica, o nosso corpo precisa gastar energia. E de onde é que ele vai tirar energia para fazer uma ligação peptídica? Por exemplo, ele vai ter que pegar um átomo de ATP e gastar ele. Gastar um fosfato desse. Para fornecer energia para aquela reação química, para que seja possível daquela reação acontecer. Então, isso daqui é a base, tá, do entendimento do que é a energia do nosso corpo, né? Quando a gente fala em energia, a gente está falando de ATP. E quando a gente se alimenta, o nosso corpo vai pegar o alimento que você acabou de comer e vai transformar em ATP e vai deixar guardado. Uma parte vai deixar guardada e outra parte ele vai usar para desempenhar as funções que ele tem que fazer, né? Todas as reações químicas que seu corpo precisa fazer, ele vai fazer, gastando ATP. E quando acabar? Ora, quando acabar, já vai ser o tempo que você vai comer mais alimentos para o seu corpo produzir mais ATP. É por isso que você fica com fome. Quando os níveis de ATP começam a baixar no seu corpo, aí o seu corpo ele manda uma sinalização para o cérebro e diz, ó, tá com fome, bora comer, para poder o seu corpo pegar mais alimento e converter em ATP, em energia, tá? E poder usar essa energia da forma que ele quiser, produzindo várias reações químicas diferentes no seu corpo, né? Certo? Então, isso daqui é um entendimento básico de ATP. Agora, se a gente fosse entender metabolismo de uma forma mais prática, tá? Eu vou tentar trazer para vocês uma forma mais prática. Então, imagina aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo. Quando essa reunião acabar, a gente entra no mesmo link, tá? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem o que é o metabolismo e como é que o nosso corpo utiliza essas fontes, esses nutrientes, né, esses macronutrientes, para obtenção de energia e para produzir moléculas complexas, né, fazer tanto o anabolismo quanto o catabolismo. Vamos lá, deixa eu explicar aqui. Eu vou precisar de uma cobaia. Então, onde vocês aí quiserem se voluntariar, para a gente pegar só como exemplo. Então, assim, uma pessoa que tem dificuldade de ganhar peso, por exemplo. Eu. Não consigo ganhar peso. Pronto, a Yasmin. Então, vamos botar aqui. A Yasmin, né? Ela tem... A primeira coisa que você precisa entender, né? Você que tem dificuldade de ganhar peso ou de perder peso. Ganhar peso, a gente está falando de anabolismo. Perder peso, a gente está falando de catabolismo. A primeira coisa que você tem que entender é que o nosso corpo ele trabalha com um saldo energético diário, né? Para ficar mais fácil, tá? Um saldo. Se no final do dia você comeu mais energia, ou seja, você comeu mais nutrientes e produziu mais ATP
do que você gastou, você ganha peso. Agora, se no final do dia você gastou mais energia do que você comeu, ingeriu, você vai perder peso. Você vai catabolizar. Então, no caso da Yasmin, né? Vamos supor que você queria, o seu objetivo seja ganhar peso, né? Ganhar peso. Então, para que isso seja possível, o primeiro passo é você saber que no final do dia você tem que ter ingerido mais energia do que o seu corpo gastou durante o dia. E aí você pode se perguntar, mas como isso é possível? Como que eu posso saber quanto que eu gastei e quanto que eu ingeri? Existem estratégias. Por isso que quando você vai no médico nutrólogo, por exemplo, ou no nutricionista, ele vai calcular uma dieta para ti de acordo com os seus objetivos. Por exemplo, ganho de peso. Vamos lá. O que que ele faz? Né? O que que o profissional ele vai fazer contigo? Ele vai pegar e vai dizer assim: primeiro a gente tem que estimar qual é a tua taxa metabólica basal, tá? Taxa metabólica basal, o que é isso? A taxa metabólica basal é o quanto de energia o teu corpo gastaria se tu não fizesse nenhum tipo de atividade física durante o dia inteiro. Se tu passasse o dia dormindo, de manhã até de noite, passasse o dia dormindo, só fazendo, só respirando, só vivendo o básico. Quanto de energia o teu corpo gastaria para te manter viva? E aí a gente pode fazer um cálculo. Existe um cálculo bem interessante, tá? Nos consultórios, existe uma balança chamada de balança de bioimpedância, e você sobe lá e através de uma corrente elétrica que atravessa o seu corpo, o aparelho ele consegue estimar mais ou menos qual é a tua composição corporal e quanto de energia tu gasta por dia. Então vamos supor sem fazer nenhum tipo de atividade física. Então, por exemplo, agora existem outras formas, como por exemplo, existe uma calculadora muito legal. A calculadora aqui, deixa eu trazer ela aqui para vocês, vou mostrar como exemplo. Aqui você coloca a sua idade. Me diz aí, Yasmin, tua idade. Essa bem mesmo. 18. Uhum. A tua altura. Dá também. 1,55. Isso aí. Atualmente o teu peso está variando mais ou menos em quanto? Da última vez que eu pesei, eu tava pesando 46, se eu não me engano. 46. Eu vou estimar aqui mais ou menos um percentual de gordura de 25%, tá? Então, essa calculadora aqui, ela faz ela estima quanto de caloria tu gasta por dia só para se manter viva. Então, por exemplo, aqui ele já estimou, né, com teu peso atual, altura, idade, sexo. No caso da Yasmin aqui, ele estimou, ó, 1.500 calorias por dia, certo? 1.500 calorias. É a tua taxa de metabolismo basal. E aí, o que que acontece agora? Vamos supor que tu queira ganhar energia, tu tá querendo ganhar peso, né? 1.500 calorias, eu vou anotar aqui, ó. 1.000, vou arredondar, 1.500 quilocalorias, certo? O próximo passo, agora, é você pegar, né, o profissional, o que é que ele vai fazer contigo aqui? Deixa eu escrever aqui, taxa de metabolismo basal da Yasmin é 1.500, 1.530, aproximadamente, certo? Então, no final do dia, para tu ganhar peso, o que que a gente faz? A gente aumenta, né? Qualquer profissional, tá? E pode ser o nutrólogo, o nutricionista, o que que ele vai fazer? Ele vai aumentar as tuas calorias em 500 calorias. Se o indivíduo tem a intenção de ganhar peso, o profissional ele vai acrescentar aqui no final do dia 500 calorias.
Agora, se o teu intuito fosse perder peso, a gente tiraria 500 calorias. Então, como tu quer ganhar peso, né? Então, vamos somar aqui, ó. Vai dar 0, 3, 10, vai 1, 2.030 quilocalorias tu teria que ingerir por dia para poder tu ganhar peso. Isso se tu não fizesse nenhum tipo de atividade física. Agora vamos supor que tu queira ganhar, sei lá, quer aumentar o tamanho da perna, do glúteo, né? Quer fazer uma... E aí para isso a gente utiliza exercícios físicos, principalmente que pega peso, né? Como na academia. Então isso vai estimular a hipertrofia do músculo, né? Então vamos supor que tu entre na academia, tá? Vamos supor que tu entre na academia, comece a fazer lá a tua atividade física, e o teu treino durante o dia, durante a academia, consome 300 calorias. Olha só, tu gasta 300 calorias na academia. Então, eu vou ter que somar mais 300 calorias. Aqui, ó. Tá? Vai acompanhando. No final vai fazer sentido. 300 calorias foi da academia. Essa aula que ela já está terminando, aí vocês saem e entram pelo mesmo link, tá? Só para a gente finalizar esse caso aqui, vocês entenderem como é que o metabolismo funciona na